Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o irmão Souza, presbítero aqui de Casa Amarela, no Alto do Mandu. Estou gravando esse vídeo para ajudar alguns irmãos que psicologicamente vivem afetados, constrangidos, às vezes entristecidos com a palavra dízimo. Eu quero dizer para os irmãos que sintam-se desobrigados a contribuir com dízimos para a igreja. Quero dizer para você que dízimo é uma doutrina do Antigo Testamento. Você não deve pagar dízimo. Eu estou falando isso agora porque nunca pude ensinar a igreja devido ao sistema. Nunca me foi dado essa oportunidade. E até hoje não se ensina. Mas hoje eu posso falar. E quero dizer porque é a verdade, e a verdade ela tem que ser dita. A igreja pode viver sem dízimo, não só pode como deve. É preciso ter fé, porque Deus é dono da prata e do ouro e supre a necessidade de todos. Alguém pode perguntar, mas a igreja vai ficar sem contribuição? Não, nós devemos ofertar. A oferta é necessária e a igreja deve viver das ofertas que contribuímos com alegria. Essa oferta, no entanto, pode ser aquilo que o seu coração manda. Mas como é que os pastores hoje ensinam? Eles ensinam deslavadamente, eu diria até inescrupulosamente. Pagaram a Deus um dia pela informação errada, pelo ensinamento errado que estão dando à igreja. Por quê? Porque dizem que dízimo é obrigação porque Deus manda dar o dízimo. É mentira. Dízimo é ensinamento da antiga aliança. Nós vivemos na dispensação da graça. E na dispensação da graça não há obrigação. A obrigação é para o tempo da lei, e dízimo é obrigação. Quando você estipula uma quantidade que deve contribuir, que deve pagar, aquilo é uma obrigação. É como uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de telefone, nós temos a obrigação de pagar, porque aquilo ali é uma imposição. E dízimo também era uma imposição na antiga aliança. Deus instituiu para o sustento dos levitas. Vamos ver Deuteronômio capítulo 14? Observe porque foi que Deus instituiu o dízimo. Eu vou me ater nas palavras um pouco de tempo somente, porque é um vídeo rápido. Se depois os irmãos quiserem, nós temos um link no YouTube, pode verificar uma mensagem completa a respeito dos dízimos. Olha só, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Dízimo não era todo mês, era uma vez por ano. Era para que as tribos de Israel levassem aquela contribuição, aquele resultado da colheita do milho, do feijão, do arroz, como se fosse hoje. Não é? O resultado da criação do gado, das ovelhas. Então a 10ª parte era levada para o santuário e ali entregue aos levitas, de tal maneira que eles eram sustentados, porque eles não receberam possessão na terra quando Josué distribuiu na terra de Canaã. Cada tribo recebeu a sua possessão, mas os levitas não. Você vê que não existia uma tribo ali naquela divisão de terra com o nome Levi. Eles não receberam possessão de terra para plantar, para colher, não. Eles foram distribuídos entre as tribos, as famílias moravam entre as tribos, de tal maneira que eles viviam normalmente, mas o trabalho deles era com o templo, com o santuário. Então essas tribos ajudavam ele. Mas tem pastor que diz que dízimo é uma obrigação. Deus mandou trazer os dízimos para a casa do Senhor. Vamos até o Novo Testamento, que nós vivemos na Nova Aliança. E diz, Jesus mandou pagar dízimo. É mentira. Mentira do pastor que ensina esse ensinamento. Mateus 23, 23. É a única passagem em que Jesus se refere a dízimos. Vamos ver? 23, 23 de São Mateus. Está escrito assim. Ai de vós, escribas e fariseus,
Pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Vamos entender direitinho por partes o que é que Jesus está querendo dizer. Primeiro, Jesus não está mandando pagar dízimo, é mentira. Segundo, ele está falando a escribas e fariseus que guardavam a lei de Moisés. Você guarda a lei de Moisés? Você é um judeu? Não, então você não tem obrigação com dízimos. Observe que o Senhor diz para eles, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho. Jesus está repreendendo, não está incentivando eles a pagar dízimo, não. Repreendendo. Vocês são hipócritas. Vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei. Olha só, mais importante que pagar dízimo era ter justiça, ter misericórdia e ter fé. Isso é o que Jesus disse. Mas depois ele diz, devei fazer essas coisas. Está pensando que Jesus está mandando pagar dízimo? Nada disso. Ele está dizendo que eles deviam fazer. Por quê? Porque eles viviam debaixo da lei de Moisés. Então eles deviam continuar pagando os dízimos deles, que faziam parte do judaísmo. Então deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Por quê? Porque a fé, a esperança e a misericórdia eram mais importantes do que pagar dízimo. Jesus estava ensinando para eles como viver melhor, né? Então não se engane, não se deixe enganar. Dízimo é doutrina da antiga aliança. Sinta-se desobrigado dessa situação. Não se deixe ser enganado. Observe o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Vamos ver? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Meus irmãos, Paulo, o maior ensinador da igreja no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, claro, ele diz assim, e Paulo não mandou pagar dízimo em carta nenhuma que ele escreveu, não mandou os irmãos pagar dízimo em hipótese alguma. Ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza. Olha, muita gente contribuiu com tristeza. É um dinheiro que podia servir para comprar alguma coisa, às vezes até um remédio. Não, eu vou pagar porque é obrigação, senão o devorador vai entrar na minha casa. Isso é mentira. Eu tenho um link gravado, posso depois enviar para o irmão Giovanni distribuir com os irmãos, toda uma mensagem completa de dízimos, tá bom? Então, pagam com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, olhe, contribua aquilo que propôs no seu coração. Não estou dizendo com isso que você não pode contribuir com dízimo, pode sim. Você pode contribuir com dízimos e oferta, como sendo uma oferta. Pode até botar 2 vezes o dízimo, 3 vezes se quiser, mas que não seja por obrigação, que seja uma oferta santa, agradável a Deus, agradecido pela misericórdia de Deus porque Ele tem lhe dado, tá bom? Mas nunca como dízimo. Sinta-se desobrigado no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e continue com todos nós em nome de Jesus. Amém?